As bibliotecas são produtos e ferramentas das civilizações. Para além de serem as guardiões da memória humana, elas são os repositórios do conhecimento acumulado pela humanidade desde que se inventou a escrita e os principais instrumentos para o desenvolvimento social, político e econômico de uma nação. Apesar de a biblioteca perpassar toda a história brasileira, sua disseminação entre nós é lenta, desigual e descontinuada. Os processos de estabelecimento de políticas públicas destinadas a garantir a todos os brasileiros e brasileiras o acesso pleno a este importante equipamento cultural, gerador de mobilidade social, se arrastam desde a criação de nossas primeiras bibliotecas. Cientes de que a biblioteca é o espaço por excelência da prestação de informações seguras e certificadas, articulando com maestria a educação e a cultura, recebemos com alegria e esperança o advento da Constituição Federal de 1988. Afinal, ela assegura expressamente a todas e todos o pleno acesso à informação. Artigo 5º, inciso 14º e artigo 220. Síntese dos direitos humanos no processo de efetivação da cidadania, bem como o desfrute do patrimônio cultural. Artigo 216 e 217. Custodiando e disseminando com diligência as fontes de nossa cultura. Entretanto, a incapacidade do Estado brasileiro em efetivar este direito tem se intensificado nos últimos anos, manifesta tanto no abandono das políticas públicas, quanto na precarização orgânica das instituições públicas responsáveis pelas bibliotecas, passando pela negligência normativa. Mal havia sido promulgada a Constituição Cidadã, o primeiro presidente da República, eleito pelo povo desde 1960, extinguiu o Instituto Nacional do Livro, que prestava um papel extraordinário na implementação de bibliotecas públicas. Mais recentemente, o governo federal admitiu que entre 2015 e 2020, o Brasil perdeu a cada 5 dias 2 bibliotecas. O fechamento generalizado de nossas bibliotecas se associa à condição de penúria do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, incapacitado de cumprir sua missão de integrar as mais de 5.000 bibliotecas públicas espalhadas pelo país, em sua grande maioria funcionando em situação precária. A política de inanição orçamentária também alcançou o Programa Nacional de Incentivo à Leitura, PROLER, inviabilizando a formação de mediadores de leitura, agentes fundamentais na formação de leitores. Esta incompreensão do Estado brasileiro sobre o importante papel das bibliotecas levou à ausência de políticas públicas eficientes e reverberou na estrutura orgânica, a diretoria do livro, leitura, literatura e biblioteca, criada no Ministério da Cultura. Esta hoje reduzida a um departamento, frequentemente vitimado por cortes orçamentários e descontinuidades em suas ações. Além disso, o desapreço do Estado pelas bibliotecas se materializa no hiato, ou ainda pior, no desrespeito a certos atos normativos. É o caso da Lei de Universalização das Bibliotecas Escolares, Lei número 12.244, de 2010, que tem sido flagrantemente descumprida pelos entes federados, usurpando de nossas crianças e adolescentes o direito ao usufruto da biblioteca, e a política e a Lei da Política Nacional de Leitura e Escrita, Lei número 13.696, de 2018, que jamais foi regulamentada. Considerando o papel da biblioteca em formar leitores comprometidos com os valores democráticos, promovendo assim a inclusão social, econômica e política, de forma a combater o preconceito em razão de nacionalidade, idade, gênero, etnia, cor, deficiência, religião, convicção política ou filosófica,
condição econômica ou outro, considerando a biblioteca como um dos pilares para o desenvolvimento cultural, econômico, tecnológico e social do país. Propomos às candidatas e aos candidatos à presidência da República as 10 linhas de ação abaixo. 1. Regulamentar e implantar a Lei nº 13.696 de 2018, que institui a Política Nacional de Leitura e Escrita, priorizando o financiamento das bibliotecas de acesso público, responsável pela democratização do livro, o que permitirá a qualificação dos espaços, acervos, mobiliários, equipamentos, programação e pessoal, conforme expressamente previsto no ato normativo supracitado, artigo 3º, inciso 4º. Garantir a presença de pelo menos uma biblioteca pública em cada município brasileiro, por meio do fortalecimento do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, SNBP. 3. Atuar pela aprovação de projeto de lei que institui a Política Nacional de Bibliotecas. 4. Apresentar e atuar pela aprovação de proposição legislativa que estabeleça percentual mínimo de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, destinado à criação e manutenção das bibliotecas escolares, equipamento obrigatório por força normativa, Lei 12.244, de 2010. 5. Regulamentar e implantar a Lei nº 10.994, de 2004, que instituiu o depósito legal, garantindo assim que toda a produção bibliográfica do país, independentemente da região de publicação, possa ser preservada para a posteridade. 6. Garantir que todos os reclusos em estabelecimentos prisionais tenham acesso à biblioteca. Direito este garantido por meio da Lei número 7.210, de 1984, artigo 21. 7. Nomear bibliotecário para o cargo de presidente da Fundação Biblioteca Nacional. Tal medida, além de denotar respeito ao ordenamento jurídico, que determina ser de competência exclusiva do bacharel em biblioteconomia, a administração e direção das bibliotecas. Lei nº 4.084, de 1962, artigo 6º, a linha D. Decreto número 56.725, artigo 8º, inciso 3. Potencializará a missão daquele equipamento cultural, um dos mais importantes de nosso país. Item 8. Nomear bibliotecário para o cargo de coordenador do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, possibilitando assim que esta rede seja adequadamente gerida por pessoa competente, obedecendo, ademais, a diploma normativo. Lei nº 4.084, de 1962, artigo 6º, a linha D. Decreto 56.725, artigo 8º, inciso 3º. 9. Promover as bibliotecas por meio de campanhas publicitárias permanentes em todos os meios de comunicação social. 10. Investir em programas e projetos para estimular a formação de promotoras e promotores de leitura, dando especial relevo ao Programa Nacional de Incentivo à Leitura, PROLE.